mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: vós transgredireis, e eu vos espalharei entre os povos, e vós vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos. E eu os farei então, ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido para lhe fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos, o teu povo que resgataste, com a tua grande força e com a tua forte mão. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo, e à oração do teu servo, que desejam temer o teu nome, e faze prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graça perante este homem. Então era eu o copeiro do rei. Amém? Eu queria começar falando que os inimigos, né? Depois eu vou falar sobre os inimigos aqui de Neemias. A todo tempo eles querem destruir o nosso mundo. Às vezes a gente está levantando algo para o Senhor e vem alguém querendo derrubar. Vem alguém querendo destruir, vem alguém querendo levar. Ou muitas vezes vem querendo tomar o território daquilo que tu construiu. E o Senhor começou a falar isso muito forte comigo. E aí eu me lembrei que quando eu perdi o meu pai, para quem não sabe, fez 2 anos, né, essa semana. Quando eu perdi o meu pai, eu estava vivendo uma época muito buscando a Deus, fazendo, né, tudo ali, confiando no Senhor. Só que o Senhor queria mais de mim. Só que eu, na minha bolha, não enxergava. E quando meu pai faleceu, o Senhor falou muito forte comigo. Ele falou assim pra mim: agora o teu coração vai ser exposto. E por um tempo eu não vivi um luto. Eu não vivi nenhum luto de chorar e me escabelar e perguntar por que Deus levou meu pai. Porque eu era grata, porque meu pai foi salvo do leito de morte. Então eu não tinha porquê eu chorar e perguntar a Deus por quê. E eu acabei vivendo uma felicidade, uma alegria em Deus que só Ele pode nos dar. E às vezes eu chegava e falava pra minha mãe: mãe, eu não sei tu, mas eu não consigo chorar. Será que é errado? Será que eu não amava meu pai? Umas perguntas meio malucas eu fazia pra mim mesmo. E ela: filha, eu não sei o que tá acontecendo, a mãe também não consegue chorar. A gente ria, as pessoas assim falam: ai, perdeu teu pai. Eu: ai, é verdade. Eu consolava as pessoas. E aí Deus me lembrou isso hoje de manhã. Que quando aconteceu isso e o meu coração foi exposto, o Senhor murou o meu coração. O Senhor tomou território daquilo que eu era resistente. Eu pensava: não é agora. Não, Senhor, não é desse jeito. Mas o Senhor foi lá e falou assim: ó, pois agora não tem nada que te prenda, tu é minha. E hoje eu entendi que quando eu liberei esse acesso, quando meu coração estava preso a alguma coisa, o Senhor pôde tomar território antes mesmo dos meus inimigos. Vocês estão ligados comigo? Amém? E vai acontecer isso na vida de vocês. Vai acontecer momentos que quando a gente vai achar que não é, Deus vai lá e vai levantar um muro. Ou quando a gente achar que isso é pra mim, Deus vai lá e vai derrubar aquele muro. Porque não é sobre esse muro que Ele está falando que Ele quer levantar. Então, Neemias, ele era sintonizado com o céu. Neemias, ele era um homem diferenciado. Enquanto nós temos muita sintonia com as coisas terrenas, Neemias, ele era sintonizado, ele queria agradar o rei e agradar a Deus. Ele servia os homens, mas ele servia a Deus. Ele orava, ele jejuava, ele chegava diante da presença do Senhor para receber as instruções dos céus, mas ele também servia o rei com excelência. Para quem não sabe, copeiro é muito maior, digamos assim, o cargo do que um garçom, o mordomo, digamos assim. Que a gente fala, né, às vezes o pastor fala: nós somos mordomos do Senhor, a gente está aqui para servir primeiro e tal. Mas eu fui olhar, tem uma comparação. Mordomo a gente pode servir a qualquer momento, a gente pode servir a
a Deus, fazendo as coisas na igreja e tudo, mas a gente também vai servir a homens. A gente também vai servir em lugares que não é bem-vindo, a gente também vai servir quando aquela festa vai pagar mais, quando aquele lugar vai pagar mais ou menos. Nem garçom. E o copeiro não, o copeiro ele residia com o rei, ele era o primeiro a comer daquilo que era passado para o rei, porque se tivesse veneno, quem morria primeiro era ele. Só que ele era tão ligado ao rei, tão íntimo, que ele fazia tudo isso para agradar o rei. E eu vejo também que quando a gente está servindo ao Senhor como copeiro dele, hoje eu não quero mais ser mordomo, eu quero ser copeira, com licença. Não sei vocês, mas eu quero ser copeira a partir de hoje. Eu entendo também que a gente pode provar o que é dado para o rei primeiro. Mas também quando é liberado do rei, quem prova primeiro somos nós. Quem prova primeiro somos nós. E às vezes a gente não quer trabalhar em serviço pro rei, porque a gente acha que ser garçom é brega, né? Ser copeiro não vai agradar. Porque a gente quer o lugar que está lá em cima. A gente não quer ser o copeiro que vai limpar, que vai lavar. A gente quer ser, sei lá, tem de melhor, um guarda-costas, segurança, não sei, que não vai se sujar talvez. Mas, então, ele, nesse contexto, eu entendo que servir a Deus, né? Ser copeiro do rei, é aí o ponto que eu achei que o Senhor estava falando somente comigo ontem. Que muitas das vezes o copeiro, ele está influenciando o lugar que ele está indo. E como isso aconteceu na quinta, na sexta eu passei mal, e eu falei, quando eu comecei a ler, eu entendi que era uma influência, eu falei, tá bom, acho que essa palavra está falando comigo, sobre a live, né, sobre coisa digital, que eu estou fugindo desse lugar, mas Deus está lá levando esse lugar, e a gente, meu Deus, quem vai aparecer primeiro, quem vai falar, quem não vai, a gente fica se esquivando. Mas nós somos chamados para influenciar, nós somos chamados para ser copeiros do Senhor. E esse lugar que o Senhor quer que a gente esteja servindo a bandeja para os outros, mas provando primeiro nele. Ele quer que a gente entregue a bandeja recheada, que venha do céu, mas quem provou primeiro foi nós. Então, não é um tempo de se acovardar. Independente se você está aqui na sua primeira noite, na sua 10ª noite, Deus está te chamando para um tempo para deixar a covardia de lado, o medo de lado, a vergonha de lado. Então, nesse momento eu vejo que esses restauradores que o Senhor está levantando nesse tempo, são essas pessoas escondidas que estão ali atendendo com seu guarda-pozinho bem quietinho, né? São pessoas que são influenciadoras da verdade, não são somente um serviço contratado e eu nem conheço o rei que está me pagando. Então, há 120 anos, esses muros de Jerusalém eles estavam destruídos, eles estavam em ruínas. E ninguém queria ir lá reconstruir eles, ninguém queria. Então, teve gente que não se levantou, né? Não levantou um Neemias, eu anotei aqui, não levantou um Neemias em 120 anos para mudar aquilo dali. Então essa destruição, muitas coisas a gente carrega por anos dos nossos antepassados. E hoje eu consegui entender que a gente está há 10 anos numa noite das meninas e as meninas de hoje não provaram o que aconteceu na primeira. As meninas de hoje não provaram o que aconteceu na segunda. Porque a gente está acostumado a estar num lugar que não vai se levantar alguém para reformar. Porque não é sobre reforma, né? Hoje está falando sobre restituir. Mas eu comecei a entender, eu falei, Deus, mas por que essa palavra? E Deus começou a falar isso no meu coração. Que quando a gente vai restituir algo, a gente não vai reformar. A gente está falando de uma restituição que vem do original. Que vem, muitas vezes a gente fala assim, Senhor, eu quero de volta o que é meu, eu quero minha identidade.
identidade em ti, Senhor, isso e aquilo. Só que Deus vai lá e te dá o que era para ser o original, o que Ele pensou sobre ti. E às vezes a gente acha ruim. A gente não quer dar o braço a torcer. Então, 10 anos na Noite das Gurias, o Senhor começou a falar comigo. Em 10 anos, se não se levantar nenhum Neemias, os 10 anos vai continuar para 20, para 30, para 40. E eu quero que nessa noite a gente entenda que a gente está aqui para murar essa noite, então. Para levantar muros, para que essa noite seja uma noite que o Senhor apenas derrama da sua graça, da sua constância, da sua verdade, mas que nenhum outro prazer daquele ano momentâneo possa entrar aqui. São 10 anos que o Senhor está falando ao coração das meninas. E cada ano uma acrescenta, uma vem, uma chega. Mas quantas já não permanecem mais? Quantas já foram embora? E não é sobre isso que o Senhor está falando que Ele quer fazer. Ele quer fazer um lugar onde a gente tem uma porta fechada e que a gente só entre. Só entre, ninguém vai embora. E ninguém venha e pega esse território e leve para outro lugar. O Senhor está falando nessa noite comigo que Ele não quer preparar, morar um lugar que vai vir alguém aqui e vai roubar o nosso terreno. Foi isso que Deus fez com alguém que se levantou por amor a Jerusalém. Foi isso que Deus colocou no coração de Neemias, para que ele restituísse algo que há 120 anos era destruído, era em ruínas, era despedaçado, ninguém queria. Então, Neemias fez isso. Ele se levantou. E essa destruição, como eu falei, quando nós estamos dentro dela, a gente não está percebendo o que está acontecendo na nossa volta, no nosso muro. Eu até vi uma pregação que ela falou um testemunho que disse assim, tinha um rapaz que estava há 10 anos em coma e a família tinha dinheiro, a família pagava os aparelhos para ele se manter vivo. E há 10 anos aquele rapaz estava ali, em coma. E depois de 10 anos, aquela equipe médica foi trocada. Uma menina veio de fora, de outro estado. E quando aquela menina começou a cuidar desse paciente, ela falou, o que esse paciente faz aqui há 10 anos? Daí falaram, ele está ligado por aparelhos, a família paga, não tem o que fazer por ele. E aí ela trocou a medicação. E para honra e glória do Senhor, aquele rapaz começou a voltar a viver. Depois de 10 anos, depois ele fez um bom tratamento, andou de cadeira de roda, mas para quem não ia viver, depois de 10 anos, alguém veio, olhou de fora e falou, não, mas espera aí, tem uma fissura no teu muro. Espera aí que eu vou consertar, eu vou te ajudar. Alguém veio de fora e falou, esse muro foi construído errado, de uma maneira errada. Ou falta um pedaço. Depois de 10 anos, uma outra médica assumiu o controle daquela situação e aquele rapaz começou a viver novamente, saiu dos aparelhos. E eu achei muito interessante, porque às vezes a gente está num lugar que a gente não está enxergando o que está acontecendo à nossa volta. A gente só quer, meu Deus, o culto estava maravilhoso, e semana que vem tem mais. E não sei o que, o Senhor derramou a sua glória, o seu Espírito, e foi fogo, e semana que vem tem mais. Só que quando tu chega na tua casa, como que está o muro da tua vida? Como que está o muro do teu coração? Como que está o muro do teu pensamento? Como que está o muro do teu desejo? O Senhor começou a falar isso comigo. Será que a gente tem murado as coisas de Deus? Será que a gente tem protegido as coisas que o Senhor tem derramado para nós? Porque a gente tem vivido dias, olha, que eu não sei se já não é o céu, mas eu acho que eu estou com o dedo lá. E eu amo estar nesse lugar. Eu amo viver as coisas que o Senhor tem para nós. Eu amo sair fora de mim, mas ao mesmo tempo eu estou em mim, porque eu sei o que está acontecendo. Mas eu amo deixar o Espírito Santo me levar e me incendiar e me usar como canal, porque por muito tempo eu achava que eu não era digna disso. Eu achava que, meu Deus, mas eu sou falha, eu sou pecadora, Deus, como tu vai me usar? E quando o Senhor começou a usar, eu vi que é essas pessoas que o Senhor está procurando. É essas mulheres que o Senhor tem se agradado, tem bom grado de nós.
É essas mulheres que são verdadeiras diante dele. Essas mulheres que buscam estar na presença dele mesmo que erre. Mas que são mulheres arrependidas, mulheres rendidas. Então, eu comecei hoje a imaginar vários muros assim, né? E aí Neemias vai falar depois, mais pra frente, que ele era os meses de novembro e dezembro, novembro e dezembro, era outubro e novembro aquele primeiro mês, e agora já era novembro e dezembro. Quando ele falava que ele orava ao Senhor e que ele ia pedir direção, ele estava 4 meses orando para sentar na mesa do rei, para conversar com o rei sobre aquilo que ele desejava. Ele estava 4 meses orando. E a gente tem estado nesse lugar de jejum, de oração, e às vezes a gente acha que o jejum vai ser um lugar que Deus vai mudar a resposta que Ele tem para nós. A gente vai atrair a presença de Deus. Eu fiz jejum, fiquei sem comer um arroz, né? Fiquei sem comer uma panelinha de arroz por dia e agora Deus vai ser ao meu favor. Só que não, a gente sabe que fazer jejum, a gente está mais perto da voz do Senhor. A gente consegue escutar o que Ele diz ao nosso respeito até antes de acontecer, mas não vai mudar. A resposta final não vai mudar. A Emily já foi embora, né? A Emily falava pra mim no domingo: meu Deus, Luísa, tu falou na primeira live, tu devia estar muito consagrada, em jejum e oração, porque eu senti isso de ti, não sei o quê. E daí eu pensei assim, quem é do céu entende ao nosso respeito, tá ligado ao nosso respeito, porque realmente, se eu não estivesse orando por aquilo ali, se eu não estivesse falando, Deus, faz o que tu quiser de mim, Deus não tinha derramado nada. E realmente, não era eu que ia estar ali falando da palavra naquele dia, eu ia estar quietinha, escondida, fazendo louvor, e Deus quis que fosse. E quando eu entendi que o céu queria liberar naquela noite ali, eu entendi que como eu estava aliançada nele, jejuando com ele, ele liberou antes mesmo de eu entender lá no final. Então, quem é do céu vai começar a entender que a prática do jejum é para a gente estar mais intimidada com o Senhor. A prática do jejum não é para mudar o seu resultado. Vou fazer um jejum e vou passar na prova da carteira de motorista. Amém? Vou fazer um jejum e vou arrumar um casamento agora e tal. Não, pode arrumar, pode passar na prova, mas o Senhor já sabe a resposta. Então o jejum nos aproxima do Senhor. Ele não muda o final, ele não muda a resposta que Deus já determinou para nós. Nós vamos aprender aqui algumas coisas com Neemias, né? O caminho da restauração. Que algumas visitas são restauradoras. Vai despertar em nós o desejo de restaurar um muro. Às vezes não vai ser só o nosso. Quantas vezes a gente vai começar uma conversa com alguém e aquilo ali vai te despertar um desejo de fazer alguma coisa? Ou vai te despertar um desejo de ser diferente, um desejo de buscar a Deus, um desejo de jejuar, um desejo de orar. E aí eu vou entrar na situação do meu pai novamente. Que quando eu entendi que ele faleceu, eu culpava uma coisa no meu dia a dia, assim. Não quando meu pai faleceu, mas durante o tempo. Meu pai tinha fibrose pulmonar, para quem não sabe, né? Falta de ar e tudo. Então, com a ansiedade, ele ficava com muita falta de ar. Nem o oxigênio ligado, resultado, ele tinha crise de falta de ar. E quando ele foi na última consulta, depois de um ano que a médica mandou voltar, ele foi na consulta e a médica falou pra ele: não tem mais o que fazer. Tipo, passou um ano, a sua musculatura ficou mais fraca para receber um pulmão novo e tal, volta pra casa porque não tem mais o que fazer. Ou seja, continua usando o teu oxigênio em casa e tudo mais. E aquilo dali me deixou muito chateada. Eu queria desgarrar aquela médica. Porque eu pensava assim, como assim uma médica vai chegar e vai falar assim, não tem mais o que fazer por ti, vai embora? Eu pensei assim, mas meu Deus, cadê o coração dela?
Cadê, em vez de ela chegar e falar pro familiar, olha só, esposa, infelizmente, vamos adiar, vamos fazer com que ele pense na cabeça dele que vai um dia fazer cirurgia, mas... E ele voltou pra casa e a ansiedade dele piorava, daí ele botava na cabeça, não tem mais o que fazer, não tem mais o que fazer. E ele começou a piorar mais, ele não queria que o oxigênio faltasse, ele não queria que nada faltasse. E aí ele começou a comprar briga para até pros velhinhos da cidade, que os asilos não recebiam oxigênio, e eles botavam voltando trombone. Ele ligava, como assim vocês não levaram lá? Eu tenho dinheiro para comprar, mas vocês não levaram o oxigênio pro fulano, pro ciclano. Ele queria saber de todo mundo que estava naquele grupo, que estava recebendo ou não. Porque ele falava, para mim não tem mais o que fazer, mas pro outro tem. E eu sempre admirei o caráter do meu pai. Porque ele sempre foi uma pessoa que fez o bem pro próximo, sabe? E tem muitas qualidades nele que eu penso assim, meu Deus, ele já era cristão e nem sabia. Ele já era de Deus e nem sabia. Mas o céu já sabia a respeito dele, né? E aí eu comecei a entender que foram visitas, que foram situações que intrigaram o meu coração a mudar a ótica daquilo ali. Porque quando meu pai veio a falecer, eu entendi na mesma hora que eu não poderia ficar com rancor de ninguém. A médica falou que tinha que falar da maneira que ela queria falar, meu pai já estava salvo mesmo. E no mesmo dia, passou uma semana mais ou menos, eu chamei o Guilherme e o Ítalo, falei assim. Eu fui num retiro, né, na verdade, fui num retiro, no nosso primeiro retiro. Foi lá, foi só nós 5, 6. Nosso primeiro retiro, e aquele retiro pegando e as meninas falando sobre você tem que liberar perdão para alguém, você tem que fazer isso, fazer aquilo, e eu pensando assim, meu Deus, eu não estou me encaixando com nada disso. Não que eu fosse, né, santo, só subir, esticar a mão, sobe. Mas era algo que não estava se encaixando comigo. E aí veio uma pastora, eu nem lembro quem foi, eu estava lá no cantinho, ela chegou em mim e falou assim, Deus está me mostrando que tu precisa liberar perdão para uma médica. E eu falei assim, meu Deus, eu não tenho médica nem para liberar perdão? E passou e falou de novo. Deus está me mostrando que tu precisa liberar perdão sobre as palavras que tu jogou. E aí eu pensei, né, quando nossa palavra não é bênção, ela é maldição. Se não foi ligado na terra, foi ligado no céu. E aí eu pensei assim, meu Deus, e na hora eu lembrei do dia que eu falava pro Ítalo e pro Guilherme sentado na minha mesa, eu falava assim, se não fosse aquela médica falar tudo aquilo, meu pai tava vivendo aí, tinha esperança de vida. E ali eu entendi que o Senhor quis poupar em mim um lugar de culpa lá na frente. Olha como o Senhor é perfeito. O Senhor queria culpar um lugar em mim antes que lá na frente, depois de todo o ocorrido, depois de meu pai ser salvo, eu falar assim, aquela médica fez tal coisa, aquela médica, e aí gerar uma depressão em mim, sei lá, gerar um sentimento de culpa, gerar um sentimento de, meu Deus, perdi meu pai porque a médica falou tal coisa. Então eu entendi, eu chamei o Guilherme e eu falei assim, preciso falar pra vocês que aquele dia que eu falei sobre a médica ter falado alguma coisa, era o meu sentimento, mas não era um sentimento de despejar, destilar ódio, era o que eu senti na hora. Mas eu quero liberar sobre essa médica, que ela seja diferente com outra família, eu falei pra eles. Eu quero liberar sobre essa médica, que ela venha encontrar uma maneira correta de entregar uma notícia para o paciente. Eu quero liberar que essa médica venha abençoar muitas vidas, que ela venha encontrar muitas curas para os pacientes dela. E eu liberei essas palavras de bênção e cortei aquilo que poderia gerar uma maldição para mim. Então a gente tem que estar ligado ao Espírito, aquilo que o Senhor, às vezes muitas coisas a gente fala no momento lá, que a gente está lá em cima, com o pico de adrenalina lá em cima. Só que às vezes, quando o Senhor pede para voltar, é necessário que a gente volte. Às vezes a pessoa nem sabe, nem imagina que tu fez, mas o Senhor sabe que tu fez. Vai ter momentos que tu não vai precisar nem chegar na pessoa, mas fala, Senhor, lembra quando eu falei? Lembra quando eu agi dessa forma, Senhor? Eu não quero ser essa pessoa. Então, eu lembrei disso, né? E quando a gente fala que vai ter momentos que as pessoas vão vir e vai despertar esse desejo, eu lembrei desse dia, sabe? A partir daquele dia eu comecei a orar por essa médica.
espero poder nunca mais ver ela na minha frente por um problema, né, de pulmão, de qualquer outra coisa, mas que ela seja abençoada no trabalho, que ela venha colher muitos frutos bons, que ela venha, sabe? E então eu entendi que quando a gente é despertado para fazer algo, não, mas espera aí, eu vou orar por aquilo, eu vou levantar um muro naquele lugar, porque a pessoa não está se ligando no que ela está fazendo. Não, mas espera aí, eu vou quantas vezes pessoas que andam comigo, que andam do meu lado, que eu tenho prazer de chamar atenção, que eu tenho prazer de consertar e lá, vamos botar uma massinha aqui nesse teu muro. Porque eu sinto essa necessidade de chegar na pessoa e glória a Deus por isso. Deus me levantou como um Neemias para os meus amigos. E eu quero que tenha muitos Neemias na minha volta também. Que fale, Luísa, tá rachando aqui, ó. Vamos consertar isso aí. Luísa, quem sabe a gente vai lá, pega mais 2 ou 3, faz uma massa boa, coloca sabão em pó, bem tudo bem. Quem é pedreiro sabe. E vamos consertar esse muro. Quem sabe a gente faz dessa maneira. Sabe, pra mim, eu amo estar nesse lugar de conserto, de restauração. E não só de reforma, porque eu não quero reforma, eu não quero que a gente fique tapeando, mudando de cor, colocando cortininha onde está feio, parede está feia. Eu quero que o Senhor venha fazendo mesmo uma restituição na minha vida. Eu quero que o Senhor restitua a vida de quem está do meu lado, para que a gente sempre venha lembrar que a gente é o plano original do Senhor, que a gente foi feita por Ele, para que a gente venha a ser original como Ele desenhou nós para si. Quantos não vieram a primeira vez aqui? Tem alguém que é a primeira vez que está aqui hoje? Não viu? Deus levantou um Neemias na sua vida hoje aqui. Vamos lá. Lá vai acontecer uma coisa muito legal hoje. Vamos lá dar uma repaginada nessa parede. Vamos lá botar uma trinca nessa porta que está aberta, que está com brecha. E eu lembrei de uma passagem, né, que fala que a gente precisa ter amigos como Barnabé, que é aquele que eu quero deixar uma pergunta para vocês: a gente prefere uma verdade que nos une ou uma mentira que nos separa? Amigos como Barnabé foi de Marcos, de Paulo. Eu quero amigos como Barnabé que invistam em mim. E eu comecei a ver hoje os amigos que eu invisto, que eu tenho tido tempo de conversa, de qualidade, tempo de mesa, que eu adoro. E Deus começou a me mostrar isso. Né? Barnabé, ele foi para uma missão com Paulo e Marcos. E lá, João Marcos, né? E lá vai falar que Marcos, ele errou em algum momento, ele errou naquela missão. No missionário. E ele errou em algum momento. E naquele momento que ele errou, ele veio embora, foi retirado, tiraram ele da missão. Tu não presta, Marcos, vai-te embora. E quantas vezes a gente tá com alguém, com um amigo aí, vem alguém e fala, né, tá andando com a ciclana agora, não quer andar comigo mais. Ou, tu anda com ela, mas ela faz até tal coisa. Sai da igreja e vai para outro lugar. Posta história da igreja e no WhatsApp tá conversando com fulano. Quantos de nós não temos alguém que vem dedurar o Marcos para nós? Só que o Barnabé tá lá. Deixa ele chegou agora, eu tô cuidando. E aí nessa segunda viagem missionária que ele deveria fazer, Barnabé com Paulo falou: não vai levar o Marcos? Não, se levar o Marcos eu não vou. E o Barnabé falou: o quê? Eu vou levar o Marcos? Então ficou. E aí nessa segunda viagem missionária, Marcos foi lá, fez tudo direitinho, e a palavra, e vai falar nisso tudo que eu fiz, que não se ouviu falar mais nada de Marcos. Quantas vezes a gente insiste para alguém o conserto, a gente libera para alguém o conserto? Quantas vezes você incentivou o seu amigo a melhorar? Quantas vezes você incentivou a guria a estar aqui junto, numa noite das gurias, de uma forma diferente, de uma forma que hoje ela orasse pelo amigo, que hoje ela falasse que a droga não é mais aquilo que ela quer, que hoje ela falasse que ela entende que ela é filha do Senhor. Quantas vezes você deixou o Senhor ministrar a vida de alguém através da tua vida?
Você simplesmente agiu como Paulo, que falou assim, não leva ele porque ele não vai dar bom. Então, só que no decorrer da palavra a gente vai entender que lá no final, nos últimos anos de Paulo, quem ficou com ele? Marcos. Aquele que ele desprezou naquele momento, que falou que não era bom. Marcos ficou nos últimos anos de vida com ele. E ele entendeu, não, pior que o rapaz tinha o que oferecer. Pior que o rapaz tinha o que acrescentar na minha vida. E a gente sabe que Paulo era um grande homem de Deus. Só que por algum momento, muitos de nós estão se achando a bolacha, não sei como é que fala aquele da última bolacha recheada. A bolacha mais recheada, sei lá. Você sabe. Entendeu? Isso, última bolacha do pacote. Quantos de nós, às vezes, vai se achar essa última bolacha do pacote e não vai querer andar com Marcos que estão se chegando agora? E, gente, as minhas amigas sempre falaram isso pra mim. Uma vez, acho que era com a Nele. As duas elas chegaram a discutir sobre a minha vida, o meu relacionamento de amizade. Ela e a Lu se olharam e falaram, é verdade, a Luísa não tem melhor amigo. É verdade, a Luísa é muito nojenta, ela não tem melhor amigo. Porque eu sempre tive melhor amigo para todas as coisas. Eu sempre tive uma amiga para tomar um chimarrão, uma amiga que vai lá e vai gastar e depois vê como é que paga. A amiga que gosta de passear no shopping, caminhar e não comprar nada, porque a gente também tá lisa. A amiga que só tá dando uma olhadinha, a amiga que tem dinheiro, vamos gastar, eu pago pra ti hoje, tu paga pra mim. A amiga que gosta de comer, fazer comida em casa. Eu gosto de ter amiga pra tudo isso. E tá tudo bem, se você gosta de ter só uma, eu sinto muito, eu tenho vários. Eu sinto muito e eu amo estar nesse lugar de muitos amigos e daqui a pouco já tá na minha casa e quando eu sinto que não é, não é muito, agora eu gosto desse rodízio, sabe? Eu tenho pedido, Senhor, esse temperamento sanguíneo que habita em mim, que não gosta da mesmice, eu também preciso controlar um pouquinho, que às vezes o rodízio é demais. E o Senhor tá dando umas freadas assim comigo. Mas eu amo estar nesse lugar de incentivar as meninas do meu lado. E eu quero que elas voem bem mais alto do que eu. Quero que elas façam muito mais coisas do que eu faço, ou do que eu já fiz, ou do que eu vou fazer. Pra mim tá tudo bem. E eu tenho falado para muitas meninas que andam comigo, eu não sou nada se tu não estiver comigo. Eu não sou nada se vocês não estiverem junto comigo nessa etapa. Porque a gente é um corpo, e o corpo de Cristo ele tem muitas partes. Um minguinho faz falta. Hoje eu bati um pé no canto do sofá. E meu pé gelado. E aí eu vim lá perto do meu pé. Ai, tá doendo. 3 dedos, gente. Não foi nenhum. Machuquei 3, assim. Bati com tudo na porta. Nem sei se é na porta ou no sofá. Então, quando a gente sente essa dor no minguinho, como tu não vai sentir essa dor desse irmão que chegou agora e que não sabe tudo? Pra mim, se eu tô aprendendo o que eu puder já passar, eu sempre fui essa pessoa, eu sempre ensinei tudo. Ah, eu faço unha, vou te ensinar a fazer unha também. Ah, eu costuro, você aprendeu, vamos lá, pega uma máquina, vamos costurar. Tem cliente pra todo mundo, tem amigo pra todo mundo. Eu sempre fui essa pessoa. E eu quero continuar estando nesse lugar. Eu quero continuar sendo treinada por mulheres mais maravilhosas do que eu. E eu quero continuar derramando essa unção que eu tô pegando de alguém pra alguém. E eu acho que nós precisamos encontrar esse lugar hoje aqui. O Senhor separou esse lugar para nós. E agora eu quero que a gente leia, que essa parte é a que mais estava no meu cronograma da administração. A gente vê lá no versículo 6 e 7 que vai falar assim, ó. No capítulo... Estejam, pois, atentos aos teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti. De dia e de noite pelos filhos de Israel, teus servos, e eu faço a confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti, também eu e a casa do meu pai pecamos, de modo que nós corrompemos contra ti e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés. Esse era Neemias. Ele falou, Senhor, eu peco contra ti. Eu vivo no pecado, os filhos de Israel também vivem no pecado. Nós estamos pecando. E como assim o Senhor vai nos usar? Que estratégia o Senhor vai nos dar?
E nessa noite eu quero falar para você sobre o pecado. Quando a Light falou sobre as drogas, quando falou sobre prostituição, Deus começou a falar que Ele queria fazer uma noite de libertação hoje. Porque não tem como a gente construir algo sem liberar algo. Sem libertar o nosso corpo que está preso em cativeiro, que está preso no lamaçal do pecado. Não tem como nós ser um Neemias construidores de muros, sendo que a nossa vida está pecaminosa. E Neemias, ele era esse servo fiel. Eu estou pecando, Senhor, eu peco. Eu botei fora os teus mandamentos. Mas eu creio que o Senhor vai restaurar tudo isso. Ele reconheceu esse lugar de reconhecimento. Eu quero que a gente venha assumir. A noite das gurias é uma noite entre nós, entre mulheres. Você não precisa chegar aqui e falar: eu dormi com fulano, eu me droguei, usei tanto cigarro. Você não precisa disso. Mas o Senhor, Ele já sabe o que tu fez. O Senhor, Ele já sabe o que tu tem feito, o que é o desejo do teu coração. O Senhor já sabe aonde é o teu pecado. Só que muitas vezes a gente não confessa para Deus. A gente não confessa. E para a gente seguir os passos de Neemias, a gente precisa confessar. E eu quero rapidamente falar algumas coisas para você aqui. Lá em Gálatas 5, 19 e 23 vai falar assim, ó: porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, ira, peleja, heresia, inveja, homicídio, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a eles. E acerca das quais eu vos declaro que já antes vos disse que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito, o Senhor quer trocar todo o seu pecado por isso: caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra todas essas coisas não há lei. O Senhor nos fez para executar os frutos do Espírito. A nossa reforma hoje aqui, a nossa restituição, é voltar ao original, é fazer aquilo que vem do Espírito e não da carne. O Senhor não quer que a gente fique dando passos para atrair um desejo, um pecado carnal, um desejo carnal que não vai nos levar a nada, porque quem tem poder sobre nós quando estamos pecando é o diabo. E nós não queremos estar nesse lugar, nós não queremos atrair este lugar. Nós queremos nessa noite entregar aos pés do Senhor. Deus, eu quero dar nome ao meu pecado. Eu estou errando nessa área, Senhor. Restitui a minha vida, Deus. Eu não quero mais me drogar. Eu não quero mais sair da igreja e ir lá conversar com todos os meninos e daí em cima deles, porque às vezes as meninas fazem isso também. Eu não quero, Senhor, sair daqui e entrar num lugar de depressão profunda, de ansiedade, de medo, de comparação, de ira, de invejar a minha irmã, de invejar as meninas que estavam nessa noite, porque o Senhor não está dando lugar de comparação para ninguém. Todo mundo é único no Senhor, todo mundo é filho com a sua identidade, cada um tem o seu RG, cada um tem a sua marca. Então nós não devemos nos comparar. O que o Senhor dá para mim, Ele não vai dar para Flávia. E o que o Senhor dá para Flávia, Ele não vai dar para mim. A gente pode até brincar e falar: tá comigo, eu tô contigo e tal, mas eu não posso me comparar. Ai, Senhor, tu deu para ela tal dom e para mim não. Pelo contrário, aí o Senhor não vai te dar nada. Quando a gente se compara com o dom do outro, tu não sabe nem o que o outro passa para estar naquele lugar. Tu não sabe nem o que eu passei para estar no lugar que eu tô hoje. E que eu quero estar amanhã, e que eu quero estar depois de amanhã. Só que quando se levanta alguém para restituir um muro, a gente tem que entender que levanta inimigo também. Lá no capítulo 2 vai falar sobre os inimigos. Deixa eu ver se são dois. No capítulo 2. Não, 4. Toda anotação.
No capítulo 4, bem ali vai falar assim, ó, e sucedeu que, ouvindo Sambalate, que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito, e escarneceu os judeus. E falou na presença dos teus irmãos e do exército de Samaria, e disse: que fazem esses fracos judeus? Permitiram-lhes a isso? Sacrificaram? Acabá-lo num só dia? Vivificarão nos montes do pó as pedras que foram queimadas? E estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Daqui a pouco você pode estar escutando: o que tu vai fazer na noite das gurias? Só mais uma noite? Ah, só mais uma live. Vocês acham que estão abalando? Acham que estão atraindo o céu para a terra? Quantos de nós não jogam um balde de água fria naquilo que a outra está fazendo? Quantos de nós chega lá e fala assim: olha, se chegar a raposinha vai lá e vai roubar tudo? Muitos de nós estamos aqui hoje e enfrentamos muitos inimigos para estar aqui. Muitas coisas. Porque vai se levantar. Quando o Senhor quer falar com a igreja, quando o Senhor quer restaurar muros, vai se levantar o inimigo. Vai se levantar para dizer assim: ó, se eu fosse tu, eu nem ia, não vai dar certo, vocês são fracos, só vocês não conseguem. Só 10 anos de noite das gurias. E na minha igreja tem muito mais coisa. Só essa equipe, só isso aqui de luz na decoração, só isso. Queria ver se tivesse uma raposinha lá dentro. Então, que a gente não venha dar espaço para essa raposa também. Para esses inimigos que se levantam para falar asneira, para falar coisa que não convém, que não vem do céu. Se o Senhor está te dando uma direção, se Ele está falando: ora, jejua, me busca, que aquele muro tu vai construir, busca o Senhor. Se o Senhor está falando nessa noite que não é apenas uma noite sobre revolução, sobre a gente fazer parte, sobre a gente ser essência ou aparência, não é sobre a gente recomeçar. Quando eu cheguei aqui, comecei a ler o que estava escrito aqui, né? Não é só dizer: eis-me aqui, Deus. Não é só isso. Eu não quero que a gente venha e fale assim: ó, não é só isso. Deus quer muito mais. Amém. Deus quer muito mais do que 10 temas. Hoje o tema era livre. E aí onde eu me esbarrei com o Senhor, Ele falou, Ele queria mais de mim, queria que eu lesse uma parte que eu não tinha muito conhecimento. Mas eu creio que nessa noite o Senhor está restituindo muros aqui. Só que o Senhor quer contar com Neemias para restituir muros lá fora também. O Senhor quer contar com Neemias para restituir o que foi perdido. Eu não vou chegar aqui daqui 2, 3 anos e simplesmente pintar esse tonel de outra cor. Eu vou estar fazendo uma reforma ali. O Senhor não quer isso. O Senhor quer que a gente traga sempre aquilo que é o mais original possível. Ele nos criou para ser imagem e semelhança dele. Ele nos criou para usarmos armas espirituais. E a gente sabe que a nossa guerra não é contra a carne, é contra espírito. E hoje eu estou dizendo para os céus ouvirem, porque é Ele que sabe o meu respeito. Eu estou dizendo: Senhor, eis-me aqui, para que Tu me use como uma espada de 2 gumes para falar da Tua verdade, para que ela venha libertar corações nessa noite, para que ela venha libertar mentes que ainda estão aprisionadas, que deixaram muitas vezes o muro cair por cima e não consegue se levantar sozinha. Então talvez você não vai ter pecado nenhum, só não consegue sair do lugar, mas então fala: ei, me ajuda, me tira daqui, me tira desse lugar que eu não consigo mais sozinha. Ou faltou material para me terminar o muro que eu estava fazendo. Eu não quero que você saia daqui desmurada. Eu quero que você saia aqui com essa parede, com esse limite, que nada além do Senhor pode tocar, pode entrar e pode tomar território. Amém? Amém. Eu quero que vocês saiam com isso no seu coração. Eu quero que vocês entendam que Neemias estão sendo despertados nessa hora. Vão se colocando de pé para a gente orar sobre isso. Eu quero que a gente venha entender que depois deles orarem, durante 4 meses, Neemias foi conversar com o rei. E Neemias foi conversar com o rei no
tempo certo, em Eclesiastes vai falar que há tempo para todas as coisas. Todas as coisas há um desígnio debaixo do céu. Aquilo que o Senhor tem ordenado, aquilo que o Senhor tem declarado sobre nós, há um tempo para tudo. Há um tempo debaixo da palavra dele. E o Neemias foi conversar com o rei quando a rainha estava sentada à mesa. A palavra vai, no decorrer da palavra, nos capítulos, se você quiser ler essa história, vai falar que a rainha estava sentada junto. E qual é a rainha que não vai gostar de ter um copeiro ao lado dela? Um copeiro que está ali servindo, ela vai dizer, vai lá, deixa coitadinho servir. Então ele tinha alguém que estava com ele, do lado dele ali, dizendo sim, vai. E ele começou a estipular equipes. Essa equipe vai ficar com essa parte do muro, essa vai ficar com essa rachadura. Então, quando você... Eu anotei uma frase, que quando você se lembrar da onde Deus te tirou, você vai parar de duvidar aonde Ele pode te levar. Quando você parar de duvidar da onde Ele pode te levar, o Senhor vai te levar muito mais além. Quando você parar de se sentir incapaz, quando você parar de se sentir com medo, Ele veio pelos perdidos, Ele veio para aqueles que estão sem norte. E Ele vai voltar pelos arrependidos. Então hoje é uma noite de arrependimento. É uma noite que eu quero deixar você à vontade para entregar diante do Senhor qual é o seu muro que está rachado. Tu sabe? Qual é o muro que está rachado? E o Senhor ainda me dava a visão das meninas. Se você quiser chegar até aqui à frente para elas orarem por ti. As meninas vão orar. A gente tem se preparado para isso. Não para escutar o teu problema, para sair daqui falando, nossa, meu Deus, aí eles vão lá fazer tal coisa, não. Porque isso Deus vai nos cobrar. Quando a gente falar do irmão, falar da vida do irmão para alguém, Deus vai nos cobrar disso. Se é algo que o irmão está entregando o coração na nossa mão para a gente ajudar, auxiliar. Então, tudo que for falado aqui, se você quiser falar, eu quero oração por essa área na minha vida. Eu sou mentirosa, eu sou pecadora, eu roubo, eu quase matei ou eu matei e isso me acusa. Eu já abortei, o Senhor falou muito forte comigo. Ele está dando nome ao pecado, Ele não quer mais que a gente viva. Senhor, me perdoa por qualquer coisa. Se tem uma coisa que eu tenho pavor, é de alguém que chega em mim e fala, ai, me perdoa se eu fiz alguma coisa. Sempre vai ter um motivo. Se tu vai chegar na pessoa e vai falar assim, ó, ai, parece que eu te fiz algo, mas então fala, aquele dia eu fiz tal coisa que ficou diferente comigo a partir daquele dia. Tem alguma coisa? Eu gosto dessa transparência. Eu sou essa Luísa, prazer. Se tu vai andar comigo, uma hora eu vou chegar e vou falar assim, eu não sei de tudo que tu fez naquele dia. Mas tá tudo bem. Eu vou continuar te amando, eu vou continuar te exortando, eu vou continuar querendo andar do teu lado, mas que a gente venha ser sincera, porque o Senhor já sabe o que está dentro de mim, Ele já sabe o que está dentro de ti. Então que nessa noite a gente venha entregar tudo aos pés do Senhor. É uma noite de libertação. O Senhor quer derramar mais sobre dele, sobre nós, sobre mim. Eu quero receber de Deus. Eu entendo que 10 anos das meninas está sendo encerrado, não encerrado porque a Monique está aqui, né, vai embora, mas eu creio que ela deixou um território, ela deixou um lugar preparado. Então que a gente venha a partir desse momento ser essa construtora de muros aqui na volta, para que a gente não venha a perder nada do que foi carregado durante esses 10 anos aqui. Que a gente não venha a perder nada e que a gente venha a restituir aquilo que lá no início sempre foi o propósito do Senhor. Que a gente venha entregar nessa noite, que você tenha liberdade de falar, Deus, eu estou falhando nesse pecado. Deus, eu não consigo mais se não for pela Tua vontade, pela Tua graça, pela Tua soberania, Senhor. Eu não consigo mais agir sozinha. Eu quero me libertar daquilo que me aprisiona. O Senhor está quebrando correntes aqui nessa noite. O Senhor está quebrando grilhões aqui nessa noite. O Senhor está derramando um bálsamo que é dele. O Senhor está derramando uma essência que é dele. Que a partir de hoje
O inferno não vai mais sentir o teu cheiro. O inferno vai sentir a essência do Senhor que tu carrega. O inferno vai sentir a essência que os céus falam a teu respeito. Amém? Oh Deus, eu queria chamar as meninas aqui na frente. A Flávia, a Monique e a Jane, não sei se está aí. A Roslane. Eu queria chamar também a Beth, a Vivi e a Márcia. E a pastora Laura. Está aí? Eu queria que você, se você não consegue sozinha, vai buscando a Deus. Vai buscando a Deus no seu lugar. Se você não consegue sozinha, que você chegue diante esse muro aqui. Essas muralhas que o Senhor tem preparado para essa noite. Eu quero que você se achegue diante delas. Elas vão orar por você. Elas vão orar por você para que as cadeias se quebram. Para que as cadeias vão ser reveladas nessa noite. Para que o mundo espiritual venha ser mexido diante de ti. Porque Ele tem a autoridade. O céu tem a autoridade sobre a tua vida. Não se sinta com vergonha. Não se sinta prendida. Não se sinta debaixo de tijolos, de escombros, de portas. Não se sinta embaixo de poeira. Mas que você venha se sentir liberta por aquilo que o Senhor está derramando nessa noite. Que você venha se sentir liberta. Se vocês não querem vir, as meninas podem ir até vocês e pode orar. Mas eu quero que você não saia daqui a mesma que entrou. Eu quero que você não saia a mesma que você entrou. O Senhor está levantando Neemias. O Senhor está levantando Neemias nesse tempo. Restauradores de muros. Senhor, conseguindo se conectar aos céus, que não está conseguindo escutar a tua voz.